O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Você que nos acompanha pela página da Pascom da Paróquia de São Benedito. Irmãos e irmãs, hoje nós acabamos de ouvir: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Jesus aqui, meus irmãos e irmãs, não responde com exatidão essa pergunta, mas Jesus faz para nós, nessa noite, um convite. Qual convite que é esse? Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. E o que é entrar pela porta estreita, irmãos e irmãs? Meus irmãos e irmãs, entrar pela porta estreita significa alargar o nosso coração. O que é a porta estreita? A porta estreita é a melhor necessidade de alegrar o meu coração para Deus, para as coisas de Deus. Às vezes a gente se alegra com as coisas materiais, as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus a gente parece que não se alegra e nem participa tanto. O que seria isso então? Esse alegrar o meu coração para Deus. É isso, sair da minha preguiça, sair do meu egoísmo, sair dessa vida autorreferencial. Como assim, padre? Pessoas que falam assim: que eu que sonho, é eu que temo, é eu que tenho, é eu que faço. Eu, só eu. Outros não conseguem fazer isso. E me alegrar para o Evangelho de Jesus, no seguimento de Jesus. E Jesus diz: fazei todo o esforço. Mas por que desse esforço? Porque Jesus nesse Evangelho, meus irmãos e irmãs, você que nos ouve e nos assiste, Jesus mesmo diz: muitos tentarão entrar e não conseguirão. Padre do céu, por quê? Porque Deus, será que está dificultando a nossa vida? Não, claro que não. Porque eles não estão disponíveis e não querem agonizar, esforçar, lutar pelas coisas de Deus. Tem gente que quer seguir Deus, mas não quer renunciar, não quer mudar de vida, não quer seguir o caminho de Deus, não quer ser aberto à transformação que Deus realiza.
Às vezes a gente, com Deus, a gente fala, ô Jesus, agora eu vou. Ah não, Jesus, só um pouquinho, espera mais um pouquinho. Nossa, parece que está tão difícil. E quantos de nós que muitas das vezes pensamos assim, nossa, parece que eu comecei a entrar na igreja, comecei a seguir Deus, comecei a buscar participar de algum movimento, me doar, e parece que a minha vida virou de ponta cabeça. Foi só coisa desandando. Meus irmãos, se você está realmente doando a sua vida, se lançando de verdade, Deus também trabalha. É necessário fazer a faxina nessa vida espiritual que a gente tem. É necessário. Nós estamos nesse tempo da Quaresma de São Miguel, que alguns fazem com Frei Gilson, Instituto Reset e também outros por aí. E é uma luta quem faz essa Quaresma de São Miguel. Na correria da vida, nas nossas devoções que já temos, que já fazemos, incluir mais alguma coisa é um pouco difícil. E nesse incluir algo, de querer mudar, às vezes a gente fala assim, padre, eu vou fazer a Quaresma de São Miguel, mas, sabe, padre, eu tirei a cervejinha, eu tirei a carne vermelha, eu diminui isso. Até a fofoca, né, padre? Parei um pouquinho de fofocar. Fofocar não é jejum, e fofoca é pecado. Pecado a gente não faz, a gente evita cair nesse pecado. E na Quaresma de São Miguel, muitos fazem essas promessas, essas penitências. Mas ainda eu não escutei, ainda ninguém falando que vai fazer a Quaresma ou a Quaresma de São Miguel, propor 40 dias de participar de uma Santa Missa. Se propõe, por exemplo, em questão do refrigerante, da cerveja, da carne, da massa, mas e a Santa Missa? Aonde está? Não tem essa proposta, ainda não escutei. Tomara a Deus que brote no coração de alguém para fazer essa intenção de participar desses 40 dias, né, participando da Santa Missa, comungando da palavra, comungando da Eucaristia. E o que é essa porta estreita que quer me convidar a largar meu coração? Para quê, padre? A estreiteza da porta e a medida da porta, meus irmãos e irmãs, sabe quem é? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus, meus irmãos e irmãs. E como entender isso? Se a gente quiser entender isso, nós ouvimos aqui nesse Evangelho de Lucas. Nós poderíamos ir lá no Evangelho de São Mateus. Padre, mas por que no Evangelho de São Mateus? Porque no Evangelho de São Mateus também está escrito da parábola, né, da porta estreita. Em Mateus 5, Jesus sobe a montanha e começa a ensinar os discípulos. O que ele ensina? As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espíritos. E aí todo o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus vai levar para essa fala de Jesus. Qual fala? Esta: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem que ser como o homem que escuta, põe em prática, porque a porta é estreita. E o que é a porta estreita? A porta estreita aqui é também o Sermão da Montanha. E Jesus está dizendo, esforce para viver o Sermão da Montanha, meus irmãos. E hoje todos nós temos uma tarefinha de casa. As nossas crianças, quando vão para a escola, e os professores dão a tarefinha de casa, a criança chega em casa e fala para a mãe, mãe, a Pro passou a tarefa de casa. Hoje nós, ao sair dessa missa, nós temos uma tarefa de casa a ser feita. Qual é? Do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, eu preciso olhar, entender, ler para viver. E para viver isso, eu preciso, meus irmãos e irmãs, lutar, esforçar muito. E eu vou ter que buscar mais a Deus para alargar o meu coração. Muitas pessoas falam assim, nossa, já começa mudando. Claro, ir à academia é bom, né? É bom para a saúde, mas tem gente que muito foca na academia na questão da estética, do corpo, beleza, né? Vaidade das vaidades, como diz o Eclesiastes.
Mas também tem muitas pessoas, irmãos e irmãs, que começam a se esforçar pelo cuidado da saúde, da beleza, e procuram, mas não se esforçam pelas coisas de Deus. Na igreja, quando vai, se vai amarrado, vai emburrado, vai de qualquer jeito, malacafento. Se a gente não parar para pensar, às vezes acontece isso na nossa vida. Tá bom desse jeito, eu vou da igreja desse jeito aqui, tá bom. Ou às vezes vai com outra roupa, que leva o outro a pecar. Falta a palavrinha chamada modéstia. Mas o corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu vou do jeito que eu quero. Tudo bem, mas aqui dentro não é a sua casa, aqui dentro é a casa de Deus. E a casa de Deus, a gente tem que a melhor roupa, um jeito mais digno de ver Jesus. Antes, os antigos lembram que antes tinha a roupa de missa. Para ir só para a missa, tinha aquela roupa, não podia sujar, não podia, que tinha roupa de missa. Como tem também, quando tem aquele jantar de alguma empresa, o pai e a mãe compram aquela roupa, isso aqui você vai no jantar, o almoço da firma, não pode sujar. Mas para as coisas de Deus, por que a gente é? E isso não é só com as coisas de Deus, meus irmãos e irmãs, é no dia a dia nosso também. Que a gente sem perceber, a gente vai vivendo desse jeito também. Quando é novo, cabelinho na régua, calça jeans, camiseta gola polo, tênisinho no pé branco, casou para ver. Tem que ficar falando, fulano, você não vai comigo na missa com essa roupa. Ciclano, faz a barba. Beltrano, corta o cabelinho. Fulano, você não vai comigo no mercado desse jeito? Mas antes vai, se arruma, fica nos trinques. Mas para as coisas de Deus a gente às vezes vai tudo largado, chega atrasado. E a gente ensina até para os filhos. Fulano, amanhã é segunda-feira, vai dormir cedo que amanhã você vai na escola. Não vou. Então se você não for, o final do ano está chegando, você não vai ganhar presente. Fulano, toma um remédio. Se você não tomar o remédio, você vai ter que tomar injeção. Aí toma o remédio. É obrigado. Mas por que para as coisas de Deus a gente vai só quando tem vontade? Fica para vocês responderem essa pergunta. Mas o evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, tem umas exigências do evangelho. Tem pessoas que vêm confessar, e às vezes vão confessar e falam assim, padre, eu não matei, não roubei, mas sabe, padre, eu sou bom, eu sou uma boa pessoa. Ali eu estou diante de uma Madre Teresa de Calcutá. Ela é boa. Ela é o santo. Mas saiba, gente, na confissão eu vou lá, padre, eu pequei. Isso. Eu, como padre, eu não quero saber ali na confissão se você é bom ou não é bom. Eu estou ali para escutar o seu pecado. Vamos diferente também de uma direção espiritual. Quando você procura o sacerdote, padre, me oriente nesse caminho, o que eu tenho que fazer? Como seguir aqui, a partir daqui, que caminho tomar? Ali é uma direção espiritual. Mas na confissão nós temos que mostrar. Quando a pessoa não se mostra isso, há uma falta de percepção de quem é Deus e sua santidade, a profundidade do evangelho, de si mesmo. As pessoas vêm na missa, meus irmãos e irmãs, e nem prestam atenção. Muitas das vezes a pessoa vem, fica olhando tal, e aí olha o relógio, rói unha, traz a garrafinha da Stanley e traz e cai, e pega e vai. Em casa não toma água, na igreja tem que tomar água, tem que ir no banheiro. Olha como nós estamos hoje. O padre hoje, é difícil ser padre nos dias de hoje. O padre hoje, para conquistar o fiel, ele tem que fazer uma piada, ele tem que cantar, ele tem que fazer isso para trazer a atenção do fiel. É quase um showman, o padre. Mas nós temos que olhar o significado de ir à Santa Missa. Eu vou por Jesus e para Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, vamos olhar para dentro de nós. Será que realmente nós estamos valorizando a Santa Missa de verdade? Abrindo realmente o coração para Deus? Do mesmo jeito que a gente se esforça. Eu vou na academia hoje, e vou lá. Amanhã, 6 horas da manhã, estou lá na academia treinando, não sei o quê, e vamos que vamos. Mas para as coisas de Deus parece que, não vou não. Semana que a gente vai. Deixa eu dormir um pouquinho. Tadinho, foi para a escola a semana toda, está cansado.
vai quando tem vontade, procura se der certo. E aí no casamento também reflete também. Muitos casais morando junto, e aí o que acontece? Se der certo a gente casa, se não der a gente larga. Primeiro faz essa experiência, depois se casa. Meus irmãos e irmãs, vamos voltar o nosso olhar para as coisas de Deus e ir firme para as coisas de Deus no seu propósito que Ele mesmo tem para cada um de nós. O reino de Deus aqui, nesse evangelho, é posto como uma mesa onde a gente senta e come com Jesus. Mas onde é que a gente senta e come em comunhão com Jesus? Aonde? Na missa, na Eucaristia. A segunda leitura da missa de hoje, da carta aos Hebreus, dizendo: meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor castiga quem Ele aceita como filho, e é para a vossa educação que sofreis. Meus irmãos e irmãs, diante dos sofrimentos, das contrariedades, das perguntas que não se tem respostas, às vezes nós nos questionamos desse jeito: por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que vivenciar isso? Por que Deus permite isso? É necessário olhar para dentro de nós. Portanto, 3 coisas para nós passarmos pela porta estreita que pede essa segunda leitura para nós. A primeira, firmai as mãos cansadas. Segunda, fortalecei os joelhos. Terceira, acertar os passos. Mãos, que é igual todo o nosso fazer, toda a nossa capacidade das boas obras. Joelho, que é onde a gente se dobra, se humilha, reza, reverencia o próprio Deus. Pés, o caminho, a esperança e o amanhã. E hoje, meus irmãos e irmãs, ao comungar e voltarmos para os nossos bancos, estar com Jesus, aí você faça essa oração, converse com Jesus e apresente esses 3 pontos para Ele, falando com Ele assim: Senhor, firma as minhas mãos, me capacita para as boas obras. Senhor, fortalece os meus joelhos, que eu quero continuar uma pessoa humilde de oração e de coração. Senhor, acerta os meus passos, me dê sabedoria para onde ir com essa vida. Portanto, concluo, Jesus é a nossa cura. Não tem como, irmãos e irmãs, ser curados se não for com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do